Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos nessa noite fazermos junto o estudo do Livro dos Espíritos, do capítulo do princípio vital, capítulo 4, do item vida e morte, e na questão 70, em que Allan Kardec dirige aos espíritos a seguinte questão: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Novamente, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Antes de irmos, adentrarmos a resposta dentro do Livro dos Espíritos, nós deveremos deixar claro que matéria e espírito são duas coisas independentes, que precisam uma para ter ação sobre a outra do princípio vital. O espírito é o princípio inteligente, esse que dirige a matéria, mas para que essa ligação aconteça é necessário que tenhamos o princípio vital fazendo esta conexão. O princípio vital seria como se fosse aquela energia que daria sustentação à matéria orgânica. E esta vida seria praticamente envolvida pelo espírito, que é o ser inteligente que vai dar a manifestação através da matéria, pela união do fluido vital, da vida. Mas a resposta, Allan Kardec recebeu a seguinte resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe, isso após a morte do corpo orgânico, e vai formar novos organismos. Já o princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, a matéria inerte ela se decompõe nos átomos, e esses átomos vão compor outras matérias e vão formar outros organismos. Já o princípio vital, essa energia é dispersa no espaço e volta para onde ele veio, de onde ele saiu. Nós devemos informar o seguinte, que a matéria, o ser inerte, quando ele se decompõe na formação dos átomos, esses átomos são matérias que, dentro da parte material, os átomos se dividem e formam diversos elementos. E quando o corpo orgânico ele morre, então essa matéria vai se dissolver, vai se diluir, ela vai deixar de existir na forma organizada em que ela tinha. Já o princípio vital, que é a energia da qual se sustentava a vida, ela vai voltar da massa de onde ela saiu. É como se essa energia fosse dispersa. Nós podemos notar que quando no desencarne dos seres vivos, nós vemos várias simbologias, nos retratando que no processo desencarnatório geralmente há uma orientação de um guia, de um espírito de grande envergadura, de elevação espiritual, e que ele processa o desencarne da pessoa. E quando esse desencarne acontece, a gente nota, principalmente nas obras de André Luiz, ele dispersa aquela energia, vamos supor, como se desagregasse, para que aquela energia do fluido vital não fosse vampirizada pelos espíritos obsessores que estão ali em busca de sugar os restos de energia que o corpo não conseguiu totalmente absorver, e para que o espírito desencarnante não venha sofrer essas consequências dessa vampirização, eles dispersam então todas essas energias restantes no espaço.
Mas continuando, né, na resposta, existe uma nota dentro do Livro dos Espíritos que os Espíritos nos dizem o seguinte: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, as quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente restituírem essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que se põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir movimento à vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruído que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo novamente a andar. Num aparelho elétrico temos a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta, em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante, quer em cada indivíduo, quer indivíduo de uma mesma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido vital, enquanto outros o possuem em quantidades apenas o suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida destes prestes a se extinguir. Então, como vemos, este fluido vital ele é determinado antes de nascermos, quando existe o projeto de nosso corpo, de nossa encarnação, da quantidade de fluido necessário à nossa existência. Então, quer dizer que se nós vamos viver 70 anos, 80 anos, então nós vamos ter a quantidade de fluido vital para uma vida de 80 anos. Se uma criança vai desencarnar precocemente, ela receberá uma quantidade menor de fluido vital, que não justificaria uma quantidade grandiosa para que ele tivesse uma existência breve. E quando falamos que o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro, é que nós podemos, através do passe, transmitir certa carga de nossa energia, de nosso fluido vital, para o paciente, para o receptor, para aquele que está recebendo o passe. Mas essa quantidade de fluido é para harmonizar o seu centro energético e não para garantir a continuidade de sua existência, porque esse fluido vital nós temos em nosso organismo e ele pode se debilitar
pela ação, né, enferma de nossos órgãos, como se fosse uma engrenagem gasta, e que necessita novamente, né, uma certa fluidez, né, uma certa lubrificação para que ela continue, né, no seu processo de vida. Então, fluido vital, quando nós falamos, ele vem do fluido cósmico universal, mas ele está justamente na parte do elemento material. Porque se nós entendermos, né, o universo, na criação de Deus, existe o elemento inteligente, que é a essência, né, espiritual, da qual deriva o espírito. E nós temos o elemento material, que é o fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal, então nós derivamos o perispírito, o fluido vital e a matéria bruta. Então nós vemos aí que o perispírito e a matéria bruta, ele pode se unir, né, através do fluido vital, constituindo-se então a matéria animalizada. Então, quando o espírito age sobre a matéria animalizada, através do fluido vital, nós temos então, por assim dizer, a vida, a existência. Essa é uma condição, né, na qual todos os seres estão, né, impregnados, né, desse fluido vital, todos os seres vivos, porque é uma necessidade, né, para que a nossa existência aconteça, pois que sem este fluido vital não existiria a ligação do espírito à matéria. E para não adentrar, né, algo mais complicado, né, que nós temos o nosso perispírito, que é ele que dá o molde, né, na parte material de nosso espírito. E a gente poderia até dizer que no plano espiritual, nosso perispírito ele se manifesta como um corpo, constituído muitas vezes de células. E essa ligação do espírito ao perispírito, ele existe o fluido vital no plano da espiritualidade, e que a gente poderia, né, adentrar de uma forma mais complexa, né, no estudo mais aprofundado, e que este fluido também garante a existência, né, da manifestação do espírito nessa dimensão diferente que é a dimensão do espírito. Mas poderemos dizer, para sintetizar, dentro deste capítulo, né, 4, que trata, né, do fluido vital, que este fluido vital ele deriva do fluido cósmico universal e que a sua finalidade é garantir a vida da união do espírito à matéria. Obrigado a todos, né, e que Jesus continue nos abençoando, nos dando entendimento cada vez maior de seus ensinamentos. Obrigado.